Convido a igreja para abrir a palavra no texto que será lido, texto este que será objeto da pregação nessa noite, livro de Gênesis, capítulo 22. Meus amados, aqueles que creem no Senhor, na direção de Deus, nos cuidados de Deus, quando passam pelas perdas, pelas provações, pelas aflições, quando se sentem temerosos com referência ao amanhã, ao futuro, o que acontecerá, os servos de Deus, e somente os servos de Deus, podem levantar a voz e dizer: Deus proverá, o Senhor proverá. Hoje há nuvens escuras. Hoje as portas parecem fechadas. Hoje parece tudo difícil. Mas aqueles que confiam no Senhor podem dizer: Deus proverá. Este texto bíblico nos fala muito bem a respeito de uma doutrina bíblica essencial para as nossas vidas. Nos fala sobre a doutrina da providência de Deus. A doutrina da providência nos encoraja, nos consola, nos revela Deus dirigindo as nossas vidas. Trata da relação de Deus com a sua criação. Como Deus se relaciona com o mundo, com a sua criação, e de maneira especial com o seu povo. Como Deus está dirigindo todas as coisas. A doutrina da providência significa a ação de Deus. A ação de Deus para preservar tudo quanto existe. Seria Deus retirar a sua mão, seria Deus se afastar, e a criação começaria instantaneamente a deixar de existir. Tudo que há é preservado graças a esta constante ação de Deus cuidando de tudo, inclusive da sua vida. Mas a providência retrata também o governo de Deus sobre a criação. De um lado, Deus preserva para que a criação não deixe de existir. Por outro lado, Deus governa dirigindo a um fim proveitoso.
dirigindo a um propósito sábio, o propósito que ele tem para com a sua criação, o propósito em especial que ele tem para com a sua igreja, que ele tem para com a sua vida. Esta doutrina da providência está presente nas várias páginas das Escrituras. Entretanto, essa doutrina foi formulada diante de algumas influências filosóficas que sopravam sobre a igreja. Os servos de Deus se viram a necessidade de, a partir dos textos bíblicos, formularem, trabalharem esta doutrina. Primeiro, a filosofia dos epicureus, afirmando que o governo do mundo, que o mundo é governado pelo acaso. A filosofia estoica, afirmando que o mundo é governado pelo destino. Então os epicureus dizendo, não, tudo é por acaso, pelo acaso. Os estoicos dizendo, não, é o destino. Meus amados, quem crê em Deus não crê que o universo, e muito menos que a sua vida é dirigida pelo acaso. Nem crê que a sua vida é dirigida pelo destino, por qualquer força cega. Não, quem crê em Deus vê a mão do Senhor de maneira providente a cuidar da sua vida, a te dirigir para um fim proveitoso. Existem algumas oposições modernas a esta doutrina, como o deísmo, que crê em um Deus que criou, sim, todas as coisas, entretanto se afastou, distanciou, e que tudo é governado tão somente por algumas leis que Deus estabeleceu. Meus amados, isso não é verdade. Deus criou e Deus está presente cuidando de todas as coisas. Temos aqui a providência de Deus na vida de Abraão. Como é bonita a providência de Deus na vida de Abraão. Deus tirando Abraão de entre o seu povo, um povo idólatra, mas Deus dizendo, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão, já idoso, não tinha filhos, mas Deus estava cuidando, Deus dirigindo, levando de um lado para o outro, Deus protegendo, e no momento certo Deus lhe deu o filho. A providência de Deus estava cuidando de Abraão. Abraão com sua esposa Sara, certamente muitos se alegraram com o nascimento do filho da promessa. Aquele filho alegrou aquele lar, porque foi filho da velhice, foi filho da promessa de Deus. Se alegraram em ver aquele filho crescendo, e quando aquele filho chegou a ser moço, o Senhor Deus chegou para Abraão e disse para Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pensa você que é pai, você que é mãe, Deus dizendo, toma teu filho, vai ao monte Moriá, oferece o teu filho no lugar que eu te mostrarei, oferece em holocausto. O holocausto é um tipo de sacrifício onde a vítima era estendida sobre a lenha, ali a vítima era morta, e ateava fogo sobre a lenha, e a vítima era totalmente consumida pelo fogo. Este local indicado por Deus é o local que mais tarde foi construído o templo, o grande templo de Jerusalém. Enquanto Abraão caminhava com seus 2 servos, a lenha estava sobre o jumento, e caminhava também Isaque com Abraão. Diante dos questionamentos levantados por Isaque a respeito do animal para ser sacrificado, Abraão respondeu, meu filho,
Deus proverá. Imagine como estava o coração deste pai. Aquele monte passou a ser chamado Monte o Senhor Proverá. E nessa noite nós queremos chamar os irmãos para pensarmos nesta expressão. O quanto ela é importante para as nossas vidas. Nos momentos de desafios, de provas, de lutas, de perdas, nos momentos de incertezas referente ao amanhã, como é importante olharmos para Deus e dizer: o Senhor meu Deus proverá. Meus amados, esta expressão significa ou traz alguns significados para nós. Quais são os significados da providência de Deus para a nossa vida? Quais são os significados desta afirmativa, o Senhor proverá? Significa, em primeiro lugar, um ato de obediência. Meus amados, nós não temos nenhum indicativo de que Abraão discutiu, questionou, duvidou. Nos mostra a palavra que Abraão fez os preparativos necessários para a viagem. Abraão rachou a lenha. Certamente pensou: eu não sei se lá neste monte tem a lenha que eu preciso. Abraão levantou de madrugada e começou aquela caminhada, aquela jornada de 3 dias. Ao final dos 3 dias, Abraão deixa os 2 servos, o jumento, pega a lenha e coloca nos ombros do moço, que não era nenhuma criança, certamente era um rapaz robusto. E Abraão leva em sua mão o cutelo, leva em outra mão o fogo, e começam a subir o monte. Este foi um ato de obediência deste homem. Aqueles que creem no Deus providente caminham por esta vida em obediência ao Senhor. O Senhor os chama para cultuar, eles se levantam e caminham para cultuar a Deus. O Senhor os chama para pregar o Evangelho, eles se levantam para pregar o Evangelho. O Senhor os chama para abandonar pecados, eles se levantam para abandoná-los, porque o senso de obediência é mais forte. O Senhor os chama a consagração dos seus dízimos e ofertas, eles se levantam para a obediência, e lá no fundo do coração estão dizendo: o Senhor proverá. Às vezes estão vendo na família uma enfermidade, às vezes estão vendo na vida uma dificuldade econômica, financeira, profissional, às vezes os desafios dos estudos têm pesado, às vezes incertezas têm cercado as suas vidas, mas caminham olhando para Deus e dizendo: o Senhor meu Deus proverá, eu caminharei em obediência diante do Senhor. Foi assim que fez Abraão. Deus proverá, um ato de obediência. A providência de Deus em momento algum exclui a obediência humana. Há algumas pessoas que entendem de maneira errada, perigosa, a providência divina e dizem: Deus me dará o emprego, mas fico de braços cruzados. Salvará o pecador, mas não prego o Evangelho. Meus amados, a providência não exclui a obediência. A providência inclui a obediência. Abraão obedeceu, mas no coração ele estava certo do Deus, que o Deus providente iria adiante e resolveria aquela causa dele, mas ele obedeceu. Mas consideremos também
Meus queridos, um outro aspecto da providência. Afirmamos o Senhor proverá, é um ato de obediência, mas é também um ato de fé. Abraão já havia manifestado fé em vários outros momentos. Quando saiu da sua terra, mostrou fé, caminhou para uma terra que Deus lhe mostraria. Nos anos de promessa do filho, ele aguardou a chegada deste filho, esperando no Senhor, confiando na promessa do Senhor. Mas ali estava novamente este homem diante de um outro quadro desafiador, quando Deus lhe pede aquele filho esperado, aquele filho recebido, aquele filho amado, ofereça este filho em holocausto. Meus irmãos, este homem caminhou em fé. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21, 12. Atende a Sara. Atende a sua esposa. Porque em Isaque está a sua descendência. Então, naquele momento que Deus pediu a Abraão que oferecesse em holocausto a Isaque, certamente reviveu no coração de Abraão a fé na promessa de Deus. Deus me prometeu uma descendência por meio de Isaque. Eu vou obedecer, mas eu creio no Deus da providência. E o autor aos Hebreus nos explica isto quando ele diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Veja que Abraão se firmou nas promessas de Deus. Estava convicto da providência de Deus, por isso agiu em fé diante do Senhor. Caminhamos em fé no Deus da providência. Quando as coisas não acontecem como nós prevemos, nós perguntamos: por que, Senhor? Meus amados, caminhamos com Jesus e o seu mundo pode estar em cinzas. Você pode olhar à sua volta e pode parecer que há só cinzas. Mas então você olha para Deus e diz: o Senhor proverá, e caminhe em fé, e das cinzas brotarão castelos na sua vida pela graça e pelo poder de Deus. O Senhor proverá. Um ato de obediência, um ato de fé. Mas eu quero considerar também que é um ato substitutivo, salvador. Quando nós falamos, o Senhor proverá. Abraão tomou o seu filho, deitou sobre a lenha, levantou o cutelo para sacrificar o seu filho. A sua mão estava levantada. Era o último ato. Era o último momento. Era só baixar agora o cutelo. Meus amados, foram 3 dias de martírio. Imagine aquela caminhada. Subiu aquele monte, deitou o filho, o amarrou. Agora o último ato, já levantou o seu braço. Mas foi neste último ato, tendo Abraão erguido os olhos, aliás, antes um pouquinho então, disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Bradou o anjo do Senhor dizendo isto. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus,
porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abrão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. O anjo do Senhor disse a Abraão: não faças isto. Deus jamais aceitou esse tipo de sacrifício. Abraão olhou para trás e lá estava um carneiro entre os arbustos preso pelo chifre. Meus amados, quando nós caminhamos dizendo o Senhor proverá, nós estamos crendo no Deus Salvador, no Deus que intervém de maneira salvadora nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo nos traz o argumento extraordinário. Se Deus não poupou, antes entregou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as demais coisas? Deus proverá, porque Deus entregou o seu Filho Jesus para ser o meu e o seu Salvador. Deus não permitiu que Abraão oferecesse o seu filho Isaque. Seria uma dor forte demais para aquele velho coração. Mas Deus entregou o seu filho amado, unigênito, Jesus, para sofrer a morte de cruz, o sacrifício pela minha vida, pela sua vida. Este é o Deus da providência que age de maneira salvadora, cuidando das nossas vidas. Quantas vezes ficamos ansiosos, quantas vezes duvidamos, quantas vezes perguntamos: e agora o que eu farei? Agora acabou, as portas estão fechadas. Quantas vezes o coração fica apertado, quantas vezes esquecemos do Deus da providência. É um ato substitutivo, salvador. Mas eu quero ainda dizer aos irmãos que é este um ato abençoador. É este um ato abençoador. A partir daquele momento que Abraão teve aquela experiência no Monte Moriá, a partir daquele momento que Abraão não negou o seu filho, a partir daquele momento que Abraão creu no Deus da providência, é que o Senhor disse a Abraão: agora você está preparado para ser a bênção que você precisa ser. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos. Após esta experiência que Abraão de fato creu na providência de Deus, o Senhor disse para Abraão que agora ele poderia ser bênção para todas as nações. Deus estava trabalhando o caráter deste homem. Nós podemos até dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Mas nem todos querem ter o caráter devidamente trabalhado por Deus. Abraão se colocou nas mãos de Deus para ser usado pelo Senhor. Entretanto, o caráter dele ainda não havia sido aperfeiçoado. Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã.
Abraão duvidou da promessa de Deus e quis ajudar a Deus. Quando teve o filho Ismael, Abraão teve os seus vacilos. Meus amados, Deus trabalha a nossa vida para nos aperfeiçoar. E somente depois de provados, de testados, e depois que nós olhamos para o Senhor e reconhecemos que Ele é o Deus da providência, depois que nós caminhamos em obediência, fé e confiança no Senhor, depois de aprovados pelo Senhor, é que nós seremos a bênção que Ele quer que cada um de nós seja. Porque as dificuldades que eu tenho vivido, eu não consigo compreender porque tanta adversidade. Meus amados, o fato é que as tribulações também são expressões do amor de Deus para conosco. E não se assustem, mas nós somos maus. Nós somos muito maus. E se Deus não cortasse as nossas asinhas, nós estaríamos perdidos. Por isso Deus nos prova, porque há coisas que nós aprendemos somente com sofrimento. E enquanto Abraão caminhou para o Monte Moriá, enquanto Abraão subiu aquele monte, enquanto Abraão respondia às indagações de seu filho, aquele homem aprendeu mais do que os 100 anos que ele peregrinou pela terra. Mas afinal, aquele homem aprendeu. Afinal, aquele homem foi levado para onde Deus queria. Afinal, aquele homem se tornou a bênção que Deus quis. E afinal, Deus levará a nossa vida, levará a sua vida para ser a bênção que Ele quer. E graças a Deus por isso que Ele dirige as nossas vidas pela providência dEle. Nos cabendo caminhar dizendo: o Senhor proverá. Foi Calvino quem disse: como o poder de Deus é infinito, então concluem que Ele será invencível contra todos os assaltos, os ultrajes, as maquinações e as forças do mundo inteiro. Aliás, a menos que atribuamos a Deus tal honra, nossa coragem irá a pique constantemente. Portanto, aprendamos, quando surgem os perigos, a não medir a assistência divina pelos padrões humanos, mas desdenhemos de todo e qualquer terror que porventura se ponha em nosso caminho, visto que todas as tentativas que os homens engendram contra Deus são de pouca ou nenhuma eficácia. Porque é Deus quem dirige, é Deus quem cuida e é Deus quem nos faz triunfar. Glória a Deus por isso. Amém. Coral, vida e louvor. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou